Neste vídeo nós vamos compartilhar com vocês excelentes dicas de gerenciamento de carteira que me fizeram multiplicar capital em 2021. Então eu vou pensar em apelar no título desse vídeo sim, não leve a mal, é só para chamar você para essas dicas, que eu tenho certeza que se você está começando ou se você viu que você cometeu muitos erros ao longo do caminho, ao longo de 2021, eu acho que vai te ajudar sim. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, curta e compartilhe que isso ajuda demais. Pessoal, que assuntos a gente vai abordar nesse vídeo? Tá, para você ver se compensa você assistir esse vídeo até o final ou não. Pois bem, nós vamos abordar a perda impermanente, como você praticamente zerar ela na renda passiva, isso é muito importante, renda passiva é um dos assuntos mais comentados aqui no nosso canal. Vamos comentar sobre nossos Launchpad, né? A gente tem o Avalanche que deu muito certo, o rendimento em praticamente todos os aportes que a gente fez por lá. Vamos comentar também sobre regiões de compra. A gente se deixa levar e acaba comprando o topo e acaba realizando na baixa. Eu acho que mais de 70% das pessoas fazem este processo. Como a gente pode, então, não cometer esse erro de comprar topo e utilizando a tática das parciais, que é algo muito relevante que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, essa é uma dica muito boa, eu já vi várias pessoas falando, mas quanto mais a gente compartilhar essa dica com vocês, melhor. Parcial é o que pode salvar a sua carteira, cara, pode salvar mesmo, principalmente quando você se empolga e vê uma criptomoeda subindo a 50%, 60% e fala, não, é hora de eu comprar. Mas aí, tá? Tu não pode chegar comprando tudo, mas a gente já vai abordar. A gente está fazendo um resuminho aí do que a gente vai comentar com vocês nesse vídeo. Então a gente vai dar uma olhadinha no gráfico, vamos dar uma olhadinha em quais seriam as regiões de entrada, perda impermanente, etc. Vamos abordar vários assuntos, então eu vou deixar um índice na descrição para vocês acompanharem. Pessoal, eu acho que nada mais relevante do que a gente começar com perda impermanente. O assunto de renda passiva no canal, acho que foi um dos mais comentados ao longo de 2021, vai ser um dos mais comentados ao longo de 2022, porque renda passiva faz parte da minha carteira, é uma das minhas maiores fontes de rendimento e ao longo de 2021 eu fui aos poucos movendo, saindo de projetos menos estabelecidos, movendo a maior parte do capital para um farm com rendimentos mais baixos, mas em pares mais estabelecidos no mercado que podem sobreviver ao inverno cripto tranquilamente, porque independente de acreditar ou não, a gente tem que estar preparado para isso. Então a gente começa falando sobre perda impermanente, que é bem relevante, um assunto bem relevante. Você tem medo de perda impermanente? Vamos lá, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do nosso vídeo, último vídeo de renda passiva, na verdade o penúltimo, eu trouxe mais um sobre a position, né? FTM com AVAX, eu falei que era um dos melhores farms que você poderia fazer, e este é um dos melhores farms que você pode fazer, mas tem inúmeros farms igual a este. Nós temos lá no PancakeSwap, lá da rede da BSC, você vai ver que por lá vai ter um par Ethereum, ETH, BNB com Cake, vai ter vários pares interessantes, que você praticamente zera a perda impermanente, exatamente isso. Vamos combinar o seguinte, zerar a perda impermanente é impossível. Um token sempre vai subir mais ou cair mais do que o outro. Eles nunca conseguem subir, por exemplo, seguindo nosso exemplo de FTM com a AVAX. FTM sobe 10% hoje, a AVAX sobe 10% hoje. Isso é impossível, tá? Não funciona assim. Então a gente tem perda impermanente. Mas o que eu estou querendo dizer com você com zerar? Veja bem, pessoal, eu adquiri 6 AVAX e 516 FTM para fazer esse farm. Foi um investimento de $1.800. Veja bem, alguns dias depois, este mesmo capital ele já é 2.260 e eu obtive $13 de rendimento. Tá? Mas, olha só, a gente observa que eu obtive mais de $400 de rendimento, na verdade, com a valorização principalmente de quem? Do FTM, que disparou, tá? E aí vem, na nossa questão de não comprar topo do FTM, vem na questão do farm, que eu, inclusive, da parcial, que eu comentei com vocês lá no Twitter. Pessoal, olha só. Pessoal, olha isso daqui, tá? Foi convertido, então, minhas FTM por AVAX. Certo? Eu estou chegando a 10 AVAX, eu tinha comprado 6. Então, tu vem, agora é a questão. Eu estou tendo perda impermanente? Eu estou perdendo trocando FTM por AVAX?
Na minha opinião, não. Na minha opinião, estou com zero perda em permanente. Por quê? Pessoal, a gente está observando a AVAX como uma das melhores criptomoedas, um dos melhores tokens, uma das melhores altcoins para você fazer participação, para você entrar. E principalmente, você fazendo parcial nela também, comprando a um preço interessante. Nesse caso aqui, nós estamos observando a FTM se valorizando e automaticamente se convertendo em AVAX. É como se eu estivesse adquirindo a AVAX no momento em que a AVAX está corrigindo, enquanto a FTM está subindo. O mesmo pode acontecer o inverso. Se, por exemplo, daqui 10 dias a AVAX começa a desponta, passa esse período de acumulação e de repente ela sobe 10, 20% e a FTM fica ali em 5%, 2% ou talvez até corrige. Nós teremos então a AVAX sendo convertido para a FTM. Tô tendo perda em permanente? Eu pergunto para você, tô tendo perda em permanente? Certo? Então essa é a primeira dica que eu quero deixar para você. Tu quer praticamente anular a perda em permanente? Vai num par que você acredita nele a longo prazo. Eu acredito no potencial da FTM, eu acredito no potencial da AVAX. Então, pessoal, para você fazer um farm, para você fazer uma renda passiva, para você que tem medo de perda em permanente, faz isso aqui. Vai em criptomoedas mais estabelecidas do mercado. Ah, mas Mate, o rendimento é de 50%, o rendimento é de 30% e em tal projeto eu tenho rendimento de 1000%. Tem a informação de que esse farm de 1000%, a tendência do token que você está ganhando corrigir um absurdo é muito grande. E aí, se você fez o farm com aquele token da plataforma, somado a mais um outro token, digamos que tu faça, por exemplo, de AVAX com um token que lançou lá na AVAX, uma DEX que lançou na Avalanche, tá? E tá dando 5.000% de rendimento. Então, assim, a chance daquele token que você está ganhando corrigir bastante, talvez 70%, 80%, é muito grande. Por quê? Porque a distribuição de tokens é um absurdo. Então as pessoas vão comprando, vão ganhando aquele token e vendendo, certo? Então, no fim das contas, a chance de você ter um ganho menor do que esse de 50% é muito, muito grande. Então, pessoal, esta é uma maneira de você praticamente zerar a perda em permanente, de você usar duas criptomoedas, usar um par que você acredita no potencial de ambos a longo prazo. Então, no fim das contas, um vai se convertendo para o outro e não vai fazer diferença nenhuma na sua carteira. A fazer parcial, eu acho que é uma das coisas mais incríveis que eu posso compartilhar com vocês. A gente observa que o interesse das pessoas por um ativo, ele cresce demais quando ele está num topo. A gente vê a Cardano, tá? E a Cardano é uma criptomoeda que recentemente, nos últimos dias eu vi muita gente concordando comigo de que a região era boa por volta de 1,20, 1,30 e muita gente achando que não, o Cardano já era, tá? Então assim, quando um ativo corrige, as pessoas, elas simplesmente esquecem daquele ativo, elas esquecem dos seus fundamentos, elas esquecem que ele era um bom ativo. Mas quando ele está num topo, todo mundo acha que ele é o ativo melhor, a melhor opção para investir. E aí entra a questão da parcial. A gente se deixa levar pela emoção, tá crescendo demais, então não posso ficar de fora. Se eu ficar de fora eu vou perder o bonde. Ok, cara, tu pode fazer isso. Eu acho que emocionalmente a gente acaba comprando um topo sim. Mas parcial. Tá? A parcial ela vai mudar a forma de você gerenciar o seu investimento. Tu pode até comprar um topo. Tá? Eu vou te mostrar isso aqui. Por que eu estou mostrando isso aqui? Observe isso aqui, pessoal. Eu tenho compras aqui de 3,43, um dos valores mais altos da FTM. Mas tudo aqui é parcial. Observe os valores. Tá? 18, 25, 10, 18, 50, 30. E agora, quando chegou na região interessante, foi 1,43 em dezembro, 21 de dezembro, então eu enchi o carrinho com 500 FTM. E o que acontece? Meu preço médio de compra é de 1,68. Isso daqui é parcial. Eu inclusive compartilhei com vocês no Twitter, tá? Isso é parcial. É parcial. Você faz um preço médio de compra e aí você simplesmente fica muito tranquilo. Eu posso realizar lucro agora. Observe isso aqui, pessoal. Tendo um lucro de 40%, cara. É um rendimento incrível, mas essas FTM, como vocês sabem, tá? Boa parte delas estão naquele farm lá com a VAX, tá? Fazendo e farmando para mim. Pois bem, graficamente falando, vamos ao exemplo da Elrond. Exemplo Elrond, certo? Quem comprou aqui Elrond no topo, próximo de $500 ou acima de $400? A maior parte das pessoas comprou Elrond acima de $400. Isso é um fato. Ou pelo menos acima de $300. Um valor que ela está bem abaixo agora. Eu compartilhei essa imagem com vocês no Twitter faz vários e vários dias.
de regiões onde eu pretendo acumular. Pessoal, esse é o gerenciamento, é o estilo de gerenciamento, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, a parcial, tá? Como que é que funciona? Então eu vou explicar no gráfico para vocês. Pessoal, muita gente fala, mas como que eu vou descobrir que é um topo? Olhando o gráfico, certo? Olhando o gráfico, você sabe o que é um topo. Por que tu não saberia que isso aqui é um topo? Olha isso aqui, certo? Então, essa região inteira aqui é um topo? Não, tá? Aqui já é mais uma região de acumulação do que um topo, essa região aqui. Mas aqui é claramente um topo. Inclusive, pessoal, eu entrei aqui, tá? Eu entrei nessa região, eu paguei mais, eu não sei se foi mais de $400, mas eu paguei nessa região por Elrond, para fazer o farm lá na Maiar. Inclusive, vocês acompanharam esse conteúdo. Mas veja bem que incrível, tá? Porque lá a gente tinha um rendimento, um absurdo de rendimento. E ao contrário de eu ter um prejuízo, tá, com a desvalorização da Elrond neste período, eu estou no lucro, cara. Eu tenho $1.400 lá na Elrond, inclusive que eu venho mostrando para vocês nos vídeos, porque o rendimento lá foi um espetáculo. Então, é válido você fazer isso quando você tem uma recompensa lá na frente. Então, você pode fazer uma parcial, mas não deixa de ser errado. Não deixa de ser errado porque eu entrei com todo o meu capital da Elrond, e isso aqui é algo que eu já sei, eu sabia que era um topo, tá? Eu entrei com todo o meu investimento de longo prazo na Elrond, porque eu acredito que ela facilmente vai atingir $1.000 aí no próximo ciclo, ou se esse ciclo se perpetuar por um longo período, talvez ainda nesse ciclo, tá? Então, ela facilmente vai retornar para um valor mais alto. Mas isso não quer dizer que a gente não está cometendo erro comprando no topo. Então, veja bem, pessoal, eu marquei essas regiões. Como que a gente identifica essas regiões? Tu pode olhar os topos anteriores, eles geralmente servem como suporte, tá? Os topos anteriores. Tu pode utilizar os fundos anteriores. Olha que fundo interessante que a gente fez aqui, ó. Certo? Então, ele indica para a gente que a região de $230 dá para fazer parciais na Elrond, tá? Então, ele é um fundo interessante, parcial aqui, dá para fazer parcial um pouco mais abaixo, em $190, dá para encher o carrinho bem mais abaixo, por volta de $90. Pessoal, então, parcial é isso aqui, tá? Parcial é você, quando vê um preço interessante, você comprar um pouquinho, viu que corrigiu mais, compra mais um pouquinho, separa assim, ó, olha como eu separo, tá, o meu capital para mim comprar. Digamos que eu tenha R$100 para adquirir um token, certo? Só um exemplo para vocês. Ele corrigiu, chegou na região que eu considero interessante. Eu vou lá e vou comprar 25. Corrigiu mais um pouquinho, compro mais 25. De repente ele chega lá num fundo onde eu considero essa região aqui, por exemplo, eu consideraria perfeita para a gente adquirir EGLD, por volta ali de $90. Então, eu usaria todos aqueles R$50 para comprar naquela região, certo? Agora, e se continua só subindo? Perfeito! Eu já comprei um pouco, certo? Então, assim, que suba, cara, que exploda. Aí a gente pode olhar para outros ativos, ou você pode simplesmente guardar aquele capital para que, em uma possível futura correção, ele chegue naquela região que você pretende adquirir. Inclusive, tu pode fazer daí mais parciais naquelas regiões que você já havia adquirido antes, tá? Então, você muda aí o gerenciamento da sua carteira, mas você já está posicionado, tá? Então, não se preocupe com isso, mas parcial é muito, muito importante para você criar um preço médio e praticamente ir à lua, tá? A partir do segundo trimestre aí, do terceiro trimestre de 2021, eu simplesmente comecei a trazer um conteúdo com vocês de Launchpad. E eu acho que o que mais se destacou foi o Avalanche. Então a gente vai continuar focando muito nesse projeto ao longo de 2022, vai continuar trazendo muito conteúdo sobre ele. Apenas observe o quanto ele multiplicou de capital, tá? Apenas observe que o que menos multiplicou o capital aqui fez 8 vezes, né? Que foi o primeiro projeto, aí você praticamente nem conta, né? Então, nós temos multiplicações reais de capital. Neste último aqui, por exemplo, a gente teve um rendimento muito interessante, eu compartilhei com vocês. Então, pessoal, os Launchpads se transformaram em uma das opções mais interessantes para se fazer dinheiro. E seguindo nossas dicas de como você fazer dinheiro de verdade em 2022, eu acho que dá uma olhadinha para os Launchpad, dá uma olhadinha para a Avalanche, dá uma olhadinha para outros Launchpad. Temos Launchpad na Biswap, temos Launchpad na PancakeSwap, temos Launchpad na Binance, tem Launchpad em dezenas de projetos estabelecidos, em projetos menos estabelecidos também.
mas que podem trazer um resultado incrível para a gente, tá? Como investidor. Então, a gente observa resultados cada vez mais interessantes que pode fazer com que a gente multiplique o nosso capital, com que a gente aumente o saldo na nossa carteira cada vez que a gente participar desses lançamentos, lembrando sempre que nem todo projeto vai multiplicar capital, isso é um fato, tá? Isso pode acontecer sim, mas a maior parte vem multiplicando capital, então tenta colocar um Launchpad na sua lista de investimentos. Essa é uma dica muito interessante que eu posso trazer para você. E principalmente, a gente observa os tokens do Launchpad também se valorizando. É óbvio que a parcial, veja bem, a parcial também é interessante. Não é porque é um Launchpad que tu vai chegar e, de repente tem um lançamento lá importante. Tá? O lançamento que todo mundo está achando que vai fazer 100 vezes. Aí, o interesse pelo aquele ativo sobe, ele vai fazer um topo, e aí a pessoa chega e coloca tudo que ela tem, coloca ali, digamos que ela tem $1.000, ela chega e coloca $1.000, não, eu quero participar. E aí você não olhou que o preço do token, vamos dar o exemplo do Chava, o preço do Chava estava lá no topo, e aí você comprou o topo. E aí o que acontece? Tu não fez parcial, tu não fez nada. Aí qualquer lucro que você possa ter naquele lançamento pode ser destruído futuramente caso o preço do token corrija, o que é o mais provável quando está um topo. A tendência é realizações de lucro, a tendência é correção, sim, tá? A tendência mais forte. Ninguém consegue segurar topo o tempo todo. Então, preste atenção, cara. Preste atenção. Faz parcial, independente do projeto que for, faça parcial. Olhe o gráfico. Não chega investindo sem estudar os fundamentos do projeto. Estude os fundamentos, estude o gráfico. O básico do gráfico você tem a obrigação de saber. O básico. Você não precisa saber tudo do gráfico, mas o básico você tem a obrigação de saber, cara. O básico, as ferramentas básicas te ajudam demais em você gerenciar o seu capital, te ajudam demais a você entender onde é o topo, onde é o preço mais alto e onde ele está agora. Corrigir o suficiente para a entrada? Perfeito. Vai lá, faz a sua entrada, mas está em um topo ainda? Talvez seja o momento de você aguardar. Então estuda os fundamentos do projeto, só entra naqueles que você tem confiança e aí tu vai fazer dinheiro de verdade. Diversificar. Essa é a última dica que eu vou trazer nesse vídeo. A gente compartilha a dica aqui com vocês praticamente em quase todo o vídeo. Mas essa é a última desse vídeo aqui. Diversificar sua carteira. Sabe quantas blockchain tem na minha carteira com investimento superior a R$5.000, focado em renda passiva? 7. 7 blockchain com investimento superior a $1.000. 7. Isso é diversificar a carteira. Tá? Então, entramos no inverno cripto, ok, pode chegar, a gente entrou no inverno cripto, entrou num longo período de baixa do mercado. Eu tô tranquilo por quê? Porque eu já tenho dolarizado uma parte para adquirir mais abaixo e o mais importante é que essas blockchain são blockchain que eu acredito que num próximo ciclo vão continuar brilhando. As que ainda não brilhou, vai brilhar, e as que já estão brilhando vão continuar brilhando. Que é o caso da nossa Solana, é o caso da Cardano, que muita gente deixou de acreditar, mas eu tenho certeza que se a Cardano voltar para $2, $3, vai ter muita gente correndo para comprar, mas quando estava em $1, $1,20 você não queria, né? Temos a Elrond, que para mim próximo ciclo vai brilhar e brilhar de vez. Temos a Avalanche, Phantom. Então, assim, são essas redes blockchain que eu estou muito bem posicionado, tá? Aguardando e principalmente fazendo dinheiro. Como falei para vocês, isso faz parte da minha carteira, é um dos meus melhores investimentos, é o que me traz rendimento todo mês. Agora, os rendimentos menos estabelecidos, como é o caso, por exemplo, da Position, onde eu tenho bastante capital aplicado lá. Pessoal, aí já é um investimento mais arriscado, mas é um investimento que traz um retorno extraordinário. Então, se você já aprendeu como funciona, entendeu os riscos que você está correndo, que o token pode corrigir, que a plataforma ainda não é 100% estabelecida, você está correndo risco sim, você tem um risco de correção do token, quem sabe não possa ter alguma falha de segurança que pode comprometer o preço do token usando o exemplo da Position, o preço do token da Pose. Se você entendeu esses riscos, perfeito, tu pode ganhar dinheiro sim. Então, eu estou muito bem posicionado lá e fazendo um rendimento expressivo, mas eu sei dos riscos. Inclusive eu vou realizando lucro quase todo dia.
Todo dia, praticamente, eu vou lá, faço a minha colheita e vendo, tá? Eu sei que é um projeto que tem potencial para chegar a $10 fácil, tá? Não, se tudo correr bem, se tudo continuar correndo bem como está. Mas é muito melhor você garantir o seu capital, você garantir o seu investimento, deixar ele no seu bolso, tá? E ficar tranquilo do que você ficar apostando sempre em um projeto. Diversificar. Diversifica a sua carteira. Tem gente que diversificou e não curtiu muito, achando que você pode simplesmente deixar em um único projeto, talvez teria dado um resultado melhor, mas isso não acontece. Isso acontece o contrário. Isso é aquele projeto que você investiu, só naquele projeto ele corrige bem abaixo do mercado. Então, você está posicionado em vários blockchain ou em vários projetos, digamos que você trabalha só com a Binance. A gente usa o exemplo da Binance, mas na sua corretora. Digamos que você trabalha na sua corretora, só faz as suas negociações ali, faz o seu capital ali, utiliza o staking, utiliza o farm lá dentro dessa própria plataforma. Ok, tu pode, dentro dessa própria corretora, tu pode comprar lá uma Avax, tu pode comprar uma Solana, tu pode comprar uma Cardano, tu pode comprar a criptomoeda que você quiser, diversifica a sua carteira. Independente de onde você estiver, diversifica. Diversifica fazendo parcial, diversifica olhando o gráfico, tentando não comprar topo. Se for comprar topo, deixar levar pela emoção, não gaste tudo o seu capital. Gaste um pouco só. Se continuar subindo, perfeito. Realiza mais à frente, tá? E compra mais abaixo. Faz a sua parcial e aí tu vai melhorar a sua carteira, vai multiplicar seu capital. Eu tenho certeza absoluta que a sua carteira vai brilhar. Bom, a gente falou e falou demais. Espero que esse vídeo não tenha ficado longo. Conforme eu falei para vocês, índice na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fiquem bem.